galera, eu sou Ricardo Quartim da revista Mundo dos Super-Heróis e do blog chamando Super Amigos. E esse é mais um Drops Ricardo Quartim. Bom pessoal, e hoje é o primeiro programa do ano de 2015 e nós vamos falar sobre a tumba do Drácula. Isso mesmo, a tumba do Drácula da Marvel. Na realidade, eu gostaria de falar tudo sobre o Drácula, mas a mitologia do Drácula é muito extensa e é impossível falar tudo num programa só. Nós precisaríamos ficar um ano inteiro fazendo só Drops Ricardo Quartim de Drácula e ainda não conseguiríamos falar metade do que existe em toda a mídia. Quadrinhos, TV, cinema, jogos, games, tudo. Então vamos falar sobre a tumba do Drácula da Marvel. Bom, vocês devem estar se perguntando por que eu escolhi a tumba do Drácula da Marvel com tantas adaptações que existe por aí do Senhor das Trevas. A tumba do Drácula não foi baseada na obra de Bram Stoker, Drácula. Era uma espécie de continuação da história, porém muito bacana, com uma trama bem envolvente. Na minha opinião e de muitas pessoas, é uma das mais bacanas e interessantes adaptações de Conde Drácula em toda a mídia e que vale a pena ser conhecida. Uma história realmente que respeitou toda a mitologia do Conde Drácula original, sem reinvenções da roda, sem distorção da personalidade dos personagens, apesar de terem personagens novos, mas a base do romance de Bram Stoker continua ali como se ele mesmo tivesse escrito a continuação da história. Bram Stoker nasceu em 1847 na Irlanda e escreveu Drácula com 50 anos. Vejam só, tinha meia idade, hein? Com 50 anos ele escreveu Drácula, que se tornou a obra máxima de terror junto com Frankenstein de Mary Shelley e O Médico e o Monstro. Stoker baseou-se no folclore da Transilvânia para escrever Drácula. Na realidade, Drácula é um personagem que dizem que realmente existiu na história na Idade Média, o Conde Vlad ou Empalador. Seu sobrenome romeno, Dracúlia, veio de seu pai, que era o Conde Vlad Dracul, que teve esse nome dado por seus súditos depois que ele entrou na Ordem do Dragão, que Dracul significa dragão em romeno. Já o apelido O Empalador é porque Vlad gostava de mandar empalar suas vítimas e comer perto de seus corpos enquanto ouvia seus gritos de pavor e agonia. Vlad era realmente tão perverso quanto o personagem dos livros de Stoker. Outra vez contou as lendas, não se sabe se é verdade, que 2 de seus súditos chegaram sem chapéu perto dele, o que era uma falta de respeito. Então ele mandou que pregasse um chapéu em suas cabeças. E outra vez ainda, um súdito chegou com a roupa suja perto dele e ele perguntou por que ele estava com a roupa suja, se a mulher dele não era saudável, porque naquela época as mulheres é que lavavam as roupas dos maridos, se bem que até hoje alguns são assim. E ele disse que sim, que sua mulher era saudável. Então o conde mandou buscar a mulher do rapaz, cortou suas mãos, deu outra mulher para ele e mostrou a mulher com as mãos cortadas e disse assim: isso é exemplo para que você cuide de sua mulher e isso jamais aconteça novamente. E as lendas? Por que dizem que Drácula era imortal? Porque uma vez em uma das batalhas ele levou um golpe na cabeça e antes que seus súditos, quando viram aquilo, pensaram que ele tinha morrido, pudessem fugir, ele se levantou e eles acharam que ele tinha erguido dos mortos. Aí ele lutou a batalha e venceu a batalha. Então, o que Stoker fez?
Stoker baseou-se nas lendas do conde Vlad Dracul, da Transilvânia, e também baseou-se nas lendas de vampiro. Não foi Bram Stoker que criou o mito do vampiro. Os vampiros já existiam. Ele simplesmente trouxe o mito dos vampiros e uniu com as lendas do personagem que diz ser real, que era o conde Vlad. E ele criou o Conde Drácula, o mestre dos vampiros, o mestre das trevas. E hoje todos têm como referência principal de vampiro o Conde Drácula. Mas a história do verdadeiro Conde Drácula é uma história muito extensa e cheia de fatos interessantes. Como nosso objetivo aqui é falar do Drácula da Marvel, só para finalizar, o verdadeiro Conde Drácula, o Conde Vlad, foi morto no ano de 1476 na pequena cidade de Bucareste. Foi posteriormente decapitado pelos turcos e enviado à cidade de Constantinopla, onde o sultão expôs sua cabeça para provar que Vlad, o Impalador, estava realmente morto. Muitos anos depois, no ano de 1931, quando os cientistas escavaram o seu túmulo, descobriram que havia apenas ossos de animais e nada mais. E nada mais, animais, olha, combinou, né? Então, isso contribuiu para aumentar ainda mais o terror e o mistério em torno da morte do verdadeiro Conde Drácula. Então fique agora com as imagens do verdadeiro castelo de Conde Drácula, o Castelo de Bran, na Transilvânia. E como surgiu a tumba do Drácula da Marvel? Isso só foi possível graças ao relaxamento do famigerado Comic Code, aquele código de ética que impedia, entre outras coisas mais, histórias de violência e sensualidade. Com o relaxamento do Comic Code, no início da década de 70, a Marvel começou a investir em histórias do gênero de terror, aliás, histórias mais de violência, não propriamente de terror. E foi até inserido nas histórias do Homem-Aranha um vampiro, Morbius, o vampiro vivo, que foi a primeira incursão da Marvel com um vampiro em suas histórias. Então Stan Lee teve uma ideia que era adaptar o romance de Bram Stoker, Drácula, que era uma ideia sensacional, inclusive. Então ele chamou o seu parceiro da Timely Comics, que era a antiga editora, a antiga Marvel, Bill Everett, que foi inclusive o criador do Namor, para ajudá-lo nesta empreitada. Só que todo mundo sabe, Bill Everett tinha problemas com bebida e não foi possível aceitar o convite de Lee. Mas quando menos se esperava, surgiu Eugene Collan, que já desenhava as histórias do Demolidor com aquela sua técnica de claro e escuro, de luzes e sombras, que era inovadora para a época. Hoje é até comum isso aí, muitos desenhistas fazem isso, mas na época era uma coisa inovadora e casava bem com o gênero de terror que ele pretendia levar para a Marvel. E Eugene Collan chegou para Roy Thomas e disse, segundo o meu amigo Roberto Guedes, que é uma enciclopédia humana, né, um grande jornalista, um dos maiores especialistas de quadrinhos no Brasil, inclusive colega meu da Mundo Super-Heróis, um abraço, Beto. Segundo o Roberto Guedes, o Eugene Collan chegou para Roy Thomas e falou: me dê uma boa história de terror e eu faço dela um sucesso. E assim foi feito, só que não foi feito numa revista como ele queria, que era um formato magazine, aquele tamanho da Espada Selvagem de Conan, um pouco maior que as americanas. Ele queria fazer uma revista em preto e branco, que era para concorrer com aquelas revistas da época, Vampirella, Ilha Indiana, aquela Creepy, né, aquelas revistas de terror da Warren que faziam muito sucesso na época e que são clássicos até hoje, não é? E ele queria fazer daquele mesmo estilo, mas acabou fazendo no formato americano mesmo, que é o comic book, e coloridas. E a revista durou 70 números, foi uma marca impressionante, foi um sucesso estrondoso, inclusive por ter um personagem que não é um super-herói no título, não é? E o primeiro número foi em 1972 e ela foi até 1979. Quando foi cancelada, ainda chegou a ser lançada da forma como ele queria, no formato magazine, com histórias em preto e branco,
com a mesma equipe criativa, só que infelizmente, apesar da qualidade do material, ela durou apenas mais 6 números. O Drácula da Marvel era bem fiel ao personagem criado por Bram Stoker. Ele era um aristocrata, elegante, sedutor, muitas vezes deixava as mulheres apaixonadas e era dono de uma personalidade magnética. Muitas vezes também nós chegávamos a torcer por ele, mesmo sendo um vilão. E um detalhe muito interessante é que Gene Colan baseou-se na fisionomia de Jack Palance para criar o rosto de Drácula. É, isso aí. Dá uma olhada para vocês verem, olha só como parece. E o mais curioso, não sei se foi coincidência ou se aproveitaram a ideia, um ano depois do lançamento da Turma de Drácula, foi lançado um filme nos cinemas com Jack Palance, justamente no papel de quem? No papel de Drácula. Bacana esse filme, não? Bem parecido mesmo com o Drácula da Marvel. Bom, e quanto aos argumentos, eles eram escritos por Roy Thomas e Stan Lee, e Jerry Conway fazia os diálogos, mas a qualidade do roteiro melhorou mesmo quando Mervyn Wolfman entrou mais adiante no título. Ele fazia histórias espetaculares que até hoje se mantêm ainda frescas. Eu, por exemplo, li alguns encadernados recentes da Marvel, de histórias antigas das décadas de 70, de 80, e na época, quando eu li as histórias, eu era mais garoto, eu achei as histórias impressionantes, assim, sensacionais, insuperáveis. Quando eu fui ler, eu tive até uma pequena decepção, porque as histórias eram meio ingênuas, assim, para os dias de hoje. A trama não era tão bem elaborada quanto eu lembrava que era, quanto eu tinha a impressão que era. Já o Drácula, não. Eu li recentemente esse encadernado que eu mostrei para vocês, que a Panini lançou, e a história de Drácula é realmente impressionante. A trama, mesmo para os dias de hoje, ainda é adulta. É uma trama que nada fica a dever a qualquer história de Drácula. Para mim ainda é uma das melhores histórias de Drácula em toda a mídia, comparando cinema, quadrinhos, televisão e tudo. Bom, e como que é essa história final? A história começa com Frank Drake, um descendente de Drácula nos anos 70, que vai à falência por não saber administrar sua fortuna. Seu ganancioso amigo Cliff Graves descobre que ele tinha como única herança um castelo na Transilvânia. Castelo esse pertencente ao famoso Conde Drácula dos romances de Bram Stoker. Inclusive esse romance é citado várias vezes na história, o que é bem legal. Então Cliff convence Frank a ir até a Transilvânia, pois vê nesse castelo uma mina de dinheiro. Junto, eles rumam até a Transilvânia, também levando a noiva de Frank, ex-amante de Cliff. Chegando lá, Cliff desperta, ou seja, ele revive acidentalmente o Conde Drácula, arrancando a estaca que estava seu esqueleto na tumba. Ao longo da trama, ele acaba se tornando um servo de Drácula, e Drácula mata a noiva de Frank. Desgostoso da vida, Frank tenta suicídio, mas é impedido por Raquel Van Helsing e seu assistente indiano, o mudo Taj. Raquel, logicamente, era bisneta de Van Helsing, que matou o Conde Drácula no romance original de Stoker. Juntos eles formam um grupo de caça-vampiros, e ao longo da sua jornada outras pessoas vão se juntando à sua aventura. Um deles é Quincy Harker, filho de Jonathan Mina Harker, também do romance original, um senhor já de cadeira de rodas. E também mais adiante junta-se o famoso Blade, o caça-vampiros, que depois teve filme aí. E Blade, curiosamente, pela editora Brock, quando foi lançado no Brasil, era chamado de Blade o Faquista. Mas vejam só, olha só como é que era o visual do Blade, olha como é que ele era, e depois olha como é que ele modificou ao longo do tempo. Olha só, olha como é que o Blade era diferente. Viram só que bacana? Ele era um casaco verde, aquele óculos gigante, aquele cabelo black power, era a coisa que era moda na época, né? Depois, com os filmes, ele acabou adquirindo esse visual, e olha aí, ó. E agora a próxima imagem, todo o grupo, para vocês terem uma ideia como eles eram.
Já no final, perto de seu cancelamento, Drácula chegou a se encontrar com outros heróis da Marvel, talvez até uma forma de captar novos leitores, porque as tramas já não estavam lá aquelas coisas não, mas acabou saindo um pouco da proposta de adaptar o Drácula de Bram Stoker. E Drácula chegou a se encontrar com o Doutor Estranho e até mesmo com os X-Men, vejam só. Em 2004, a Marvel acabou retornando, tentando fazer uma nova série do Drácula, e lançou A Tumba do Drácula em 6 episódios de uma minissérie que não era lá essas coisas também, tudo uma proposta renovada, com tudo diferente, e também não fez sucesso, tanto que acabou ficando só nisso daí. Mas o bacana é que no ano de 1980 a Toei acabou lançando uma animação da Tumba de Drácula, com os personagens com as características bem fiéis, inclusive no visual igual dos quadrinhos. Yes. Bem legal, pena que não veio para o Brasil, mas você encontra disponível no YouTube em vários episódios ou na íntegra, tudo legendado, dá para assistir legal. E há um boato, que é apenas um boato, nada se confirmou, que estão pensando em fazer um remake de Blade, tudo novo a partir do zero. E nesse remake seria baseado também nos personagens da Tumba do Drácula e não apenas no Blade Caçador de Vampiros, o que seria bem bacana, mas infelizmente não passou de um boato e até agora não se falou mais isso também. No Brasil, quem publicou a Tumba do Drácula foi inicialmente a editora Saber, que eram os formatos de livro e histórias em preto e branco. E depois a editora Block acabou publicando o Drácula, que são essas aqui que estão aqui na amostra. Lançou uma série de revistas do Drácula e ela não chegou a terminar, parou na metade, e pouco tempo depois a editora Abril lançou o Terror de Drácula, que era a continuação exatamente do ponto onde a editora Block tinha parado. Lançou mais uma série que também não concluiu a história, que anos depois acabou concluindo no especial, quando Drácula finalmente morre. Mas aí a história já não estava também aquelas coisas. Bom pessoal, e agora chegou a hora de mostrar tudo o que eu indiquei. As edições da Block são fáceis de achar no Mercado Livre. Você acha entre 35 e 40 reais, algumas um preço meio fora da realidade, 50, 80 reais, mas não vale a pena pagar caro assim não. Outra que você também acha no Mercado Livre são as edições do Drácula da editora Abril, Terror de Drácula, que já está um pouquinho mais em conta por ser posterior da Block, está na faixa dos 25, 30 reais. Também vale a pena comprar se você encontrar. E o Drácula da Panini, que saiu recentemente, foi no final do ano passado, você talvez encontre em algumas bancas. E ele tem um diferencial que, apesar de ser um encadernado de capa cartonada, ele é um material brilhante, que fica bem bacana mesmo a edição, uma edição bem caprichada. E se você não encontrar em nenhuma banca, você acho que ainda consegue através da própria Panini, se você ligar para o consumidor. E temos também um livro de Drácula de Bram Stoker, que você não pode deixar de ler, uma das melhores literaturas de terror que existem. Ele você encontra nos mais variados tamanhos, mais variados formatos e mais diversos preços. Você vai encontrar a partir de 20 reais até 50 reais, mas vale a pena, o pequenininho, o grandão, mas compre a versão integral, não compre a condensada não, que é o texto resumido, compre a versão integral. E como nós estamos falando de Drácula, não poderia deixar de prestar uma homenagem ao mestre Luquete, que é o que nós vamos sortear o livro daqui a pouco. Quer dizer, sortear não, fazer o quiz, né? Ele lançou também o Drácula, ele também escrevia histórias de Drácula nas décadas de 60, 70, que eram histórias bem bacanas. Esses dois encadernados aqui, Drácula com os desenhos de Nico Rosso,
são muito bacanas. As histórias são aquele Drácula bem assim, classicão mesmo, que nada de vampiro que brilha que nem diamante, que sai à luz do sol. É o Drácula mesmo, assustador, sombrio, terrível, que você vai encontrar nas histórias do Rubens Francisco Luchetti, com um desenho muito legal também de Nico Rosso. São umas histórias assim, bem assustadoras, assim, legais para você ler de noite. E você encontra no Mercado Livre, mas com uma certa dificuldade, um material mais raro. Mas você encontra também os Dráculas de Luchetti espalhados em diversas publicações de terror, que também você encontra no Mercado Livre. E eu acredito que deve ter algumas scans aí para baixar também. Se você não encontrar, vale a pena você ler o Drácula de Rubens Francisco Luchetti. Bom, e agora vamos lá para o sorteio do nosso quiz. Vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, como eu já falei para vocês no início do programa, o prêmio de hoje é sensacional. É o livro de Rubens Francisco Luchetti, o mestre do terror e o pai da literatura pulp no Brasil, As Máscaras do Pavor. É uma história sensacional de terror e suspense que deixa você preso na cadeira do começo ao fim. É um livro que você começa a ler e você não para mais até chegar ao final. É muito boa a história e vocês vão conhecer como é a literatura pulp e o estilo do grande escritor de livros Rubens Francisco Luchetti. Como eu já disse, considerado um dos maiores escritores vivos do Brasil. E a pergunta do nosso quiz é muito fácil, facílima. No livro, vários monstros de filme de terror estão cometendo crimes. E a pergunta é o seguinte: quais são os monstros de filmes de terror que aparecem no livro que cometem os assassinatos? Quais são? Eu vou facilitar para vocês, são 4, mas quais são? Quem responder primeiro vai ganhar de presente este incrível livro, que é o volume 1 da coleção do Rubens Francisco Luchetti, que está relançando os seus livros, As Máscaras do Pavor. Vai ganhar esse livro autografado pelo próprio Luchetti, com uma dedicatória exclusiva a você. Nós vamos colocar o seu nome no livro. Vai ser um prêmio daqueles, cara, para você guardar a vida inteira na sua prateleira e exibir com orgulho para todo mundo. Então essa é a pergunta, mas você não se esqueça que você tem que... Peraí, a pergunta não apareceu? Tem que aparecer escrita a pergunta, eu falei... Ah, apareceu, desceu aqui, desceu, tá vendo? Quais são os 4 monstros que aparecem no livro? Aí, tá vendo? Tá escrito aqui embaixo. Eu esqueci de perguntar e eles não colocaram, tá vendo como eles são sacanas? Se eu não falo, não coloca, tá vendo? Aí já sumiu, tá vendo? Já sumiu. Então, mas vocês não se esqueçam que para vocês ganharem esse prêmio, não basta vocês responderem a pergunta lá. A pergunta é respondida lá no próprio vídeo onde tem os comentários. É lá que você responde, não é no Facebook, não é em inbox, é para vocês responderem no próprio vídeo ali abaixo onde tem os comentários. E não adianta você responder se você não tiver cadastrado no canal, entendeu? Você tem que estar cadastrado no canal e você tem que também ter curtido a página no Facebook. Inclusive, para quem fica mais no Facebook, é muito mais fácil cadastrar no canal que nem antes. A pessoa falava assim: ah, cadê? Eu não encontrei o canal, onde é que está o canal? Só vejo o vídeo, eu assisto lá no Facebook mesmo. Agora, na própria página do Lopes Ricardo Quartino no Facebook, você vai ter uma opção cadastre-se. Aí você clica lá, você vai direto para a página do YouTube para poder cadastrar no meu canal. Então não se esqueça, isso é muito importante. Curtir a página no Facebook. Quer vir do lado, quer ver? Tá vendo? Dessa vez eu acertei. Eu fingi que vim de lá, vim de cá. Curtir a página no Facebook. E você tem também que estar cadastrado no canal. Cadastrado no canal. Veio do outro lado, tá vendo? Agora foi legal. Veio de cima, veio do lado, veio do outro. Cadastrado no canal, tá vendo? Você tem que estar cadastrado no canal. Tá escrito aqui embaixo, tá vendo? Já sumiu. Sempre some rápido isso aqui, né? A gente está falando, eles somem, eles tiram, eles fazem de propósito, né? Então é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por me assistirem e até a próxima com mais um Drops Ricardo Quartino.